Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática, de número 85. Sou o professor Joelso. Não esqueça de levar suas atividades lá para os seus colégios, né? Quem está nos vendo. E vocês que fazem as atividades ali no Classroom, fazendo, garante a sua frequência, tá bom? Então, vamos lá. Vamos para a nossa revisão de sempre? Então, na revisão de hoje, aliás, na revisão, né? Aula passada, na aula anterior, o que foi visto? Nós vimos os ângulos internos, né, de um polígono convexo e desenhamos os polígonos, traçamos os segmentos ali de vértice não consecutivos, né, contamos quantos triângulos tem esse polígono e multiplicamos por 180. Além disso, nós vimos a relação, né? Lembram? A relação a quantidade de lados de um polígono, menos 2, multiplicado por 180. Vai dar o mesmo resultado da soma dos ângulos internos de um polígono. E nessa aula, então, o que nós vamos ver? Então, nós vamos ver os elementos e propriedades de um quadrilátero. Vamos começar, então? Vamos lá. O que são quadriláteros primeiro? Então, quadriláteros são polígonos que possuem 4 lados, 4 segmentos, tá bom? Possui 2 diagonais. Então, os quadriláteros sempre vão ter 2 diagonais, não esqueçam disso. Possui 4 vértices e possui 4 ângulos, né? Então, já estamos definindo as características, os elementos de um quadrilátero, tá? Anotem aí com calma, né, para vocês reverem. E já vamos fazer um quiz que está relacionado a tudo isso que a gente está falando. Vamos continuar? E a soma dos ângulos internos de um quadrilátero vai ser sempre 360 graus. Por que 360? Porque em qualquer quadrilátero nós vamos ter 2 triângulos. Então, 2 vezes 180, por isso que vai dar sempre 360, né? E da mesma forma, se a gente utilizar na relação, ali nós temos 4, que é a quantidade de lados, menos 2 dá 2, 2 vezes 180, 360. Então, nesse quiz, vamos chamar de 1, tá? Que vocês vão colocar V de verdadeiro, F de falso, tá bom? Nas sentenças. Vamos lá, primeira sentença. Todo quadrilátero possui 4 vértices? Então, se vocês acham, né? Acho não, né? Tem que ter certeza. Colocam um V de verdadeiro e se vocês têm certeza que é falso, colocam um F. Segunda sentença. A soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 180 vezes 2 igual a 360. Terceira sentença, o quadrilátero possui apenas uma diagonal. E a última sentença, todo quadrilátero possui 4 lados. Então, vocês vão verificar aí e vão colocar V ou F, tá bom? E a gente já retorna. Tente aí, hein?
Tentaram resolver? Vamos conferir então? Vamos lá. A primeira sentença, todo quadrilátero possui 4 vértices? Então, isso mesmo, quem colocou V, verdadeiro, 4 vértices. Próxima sentença, também é verdadeira, né? A soma interna dos ângulos de um quadrilátero é 2 vezes 180, vai dar 360 graus. A terceira sentença é falsa, né? O que diz a sentença? O quadrilátero possui apenas uma diagonal? Não, né? Possui 2 diagonais. Lembram? Então, o quadrilátero tem 2 diagonais, tá bom? Por isso que é falso, né? Aqui está dizendo que é uma, está falso. Todo quadrilátero possui 4 lados? 1, 2, 3, 4, por exemplo, né? Então, tá certinho. Vamos continuar? Elementos de um quadrilátero agora. Vamos por partes? Então, vamos ver. Os elementos de um quadrilátero. Nós temos os lados de um quadrilátero, né? O que são os lados? São os segmentos, né, de reta que contornam formando esse quadrilátero, né? Então, os segmentos que têm o início e fim, né, desse contorno desse quadrilátero, não importa a forma desse quadrilátero, né? Então, são chamados de lados, o que contorna. Vamos para o próximo elemento? Nós temos também os vértices, né? O que seriam os vértices? São os pontos de encontro entre 2 lados que formam um quadrilátero, né? Esses pontos de encontro de 2 lados também chamamos de segmentos de reta, tá bom? E o vértice, lembram? É onde encontra os 2 segmentos de reta, os 2 lados de um polígono. Nesse caso, nós estamos falando do quadrilátero. Então, aqui, vamos ver o exemplo concreto. Aqui nós temos um quadrilátero, né, um retângulo que é um quadrilátero. Os lados são 4 lados, né? E nós temos os vértices, que são o encontro de 2 lados. Então, 1, 2, 3, 4 vértices. Vamos continuar com os elementos? Vamos lá, então. Diagonais. O que vem a ser as diagonais, então? Segmentos de reta cujas extremidades são 2 vértices não consecutivos de um polígono. Tem que ser não consecutivo, porque se for consecutivo, vai ser o próprio lado do polígono, né? Então, as diagonais liga-se um vértice a outro vértice não consecutivo, sempre, tá bom? E ângulos internos. Nós vimos lá no triângulo, no quadrilátero não é diferente. Os ângulos internos são os ângulos determinados pelos 2 lados, agora sim, consecutivos, certo? Então, vamos aqui representar os ângulos internos. Então, está aqui os ângulos internos, né, determinados por 2 lados, que também são chamados de segmentos de reta, né, de um quadrilátero. Então, 1, 2, 3, 4 ângulos. E as diagonais estão aqui, ó. Uma diagonal que vai de um vértice ao outro, não consecutivo. Aqui eu tenho uma outra diagonal também não consecutiva. Então, nós temos 2 diagonais. E nesse quiz 2, né, vocês vão tentar agora, novamente, colocar V verdadeiro, F falso, por tudo aquilo que a gente relembrou e falou agora para vocês. Vamos ver então as sentenças? Então, a ordem, qual que seria? Então, a primeira sentença, a afirmação, aqui é uma afirmação, né? Quadrados possuem 2 diagonais de mesma medida. Será que possui? Quadrados. O segundo item, os ângulos internos dos quadriláteros são de 90 graus? Será que são os ângulos internos dos quadriláteros? Será que são sempre 90 graus? E a terceira sentença, são 4 lados e 4 vértices em qualquer quadrilátero. Então, se vocês acharem qual a sentença correta, por exemplo, na letra A, se vocês acharem que o 1 é verdadeiro, o 2 é verdadeiro e o 3 é verdadeiro, vocês vão marcar a letra A, porque é verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. E assim por diante. Letra B, verdadeiro, falso, verdadeiro, nessa ordem. Letra C, falso, verdadeiro e verdadeiro. E letra D, verdadeiro, verdadeiro e falso. Tá bom? Então, marquem a alternativa correta, leiam com calma e daí a gente já retorna com a resposta.
Conseguiram? Vamos ver juntos então? Vamos lá. Então, na primeira sentença, está dizendo que os quadrados possuem duas diagonais de mesma medida. Os quadrados, isso. Não os quadriláteros, mas os quadrados têm duas diagonais de mesma medida. Então, tá certo. 2. Os ângulos internos dos quadriláteros são de 90 graus. Nem sempre, né? O quadrado, sim, é de 90 graus. O retângulo também, sim. Mas tem o trapézio, por exemplo, que pode ser que seja medidas diferentes, não sempre de 90 graus, tá bom? Então, a sentença 2 ali é falsa. E o último são 4 lados e 4 vértices em qualquer quadrilátero, isso mesmo. Então, a nossa resposta seria a alternativa B, verdadeiro, falsa e verdadeiro, tá? Vamos continuar? Então, propriedades dos quadriláteros. Hoje nós vamos ver uma propriedade, tá bom? Então, vamos focar nos paralelogramos, né? Então, esses paralelogramos, eles possuem lados opostos sempre paralelos. Vamos ver alguns exemplos? Vamos lá. Então, nós temos aqui, sendo lados opostos paralelos, nós vamos ter ângulos opostos iguais, que significa congruentes, tá? Então, por exemplo, nesse quadrado aqui, então eu tenho os ângulos opostos A e B, os opostos F e C, que têm a mesma medida. Sempre nos quadriláteros, os ângulos opostos sempre serão iguais. Não importa se é um quadrado, se é um losango, se é um paralelogramo propriamente dito, se é um trapézio, se é um retângulo, tá? Aqui nós definimos 4 deles, né? Mas colocamos os opostos sempre nessa relação sendo igual. Então, o C e o F são opostos? São, então são iguais. A medida do ângulo. Aqui o B e o A são opostos? São, então são iguais à medida do ângulo. E assim por diante, tá bom? Então por isso aqui a relação ângulo A é igual ao ângulo B. Tanto nesse quadrilátero quanto nesse, que é um paralelogramo, tá? Nós estamos agora definindo nessa aula, nessa propriedade, os paralelogramos. Esse paralelogramo e esse paralelogramo. Vocês viram que os paralelogramos têm 2 pares de lados paralelos? Olha aqui, um par de lados paralelos, outro par de lados paralelos. Aqui, mesma coisa, um par de lados paralelos e outro par de lados paralelos. E assim por diante. Por isso que são definidos de paralelogramo. Tá bom? Vamos continuar? Vamos lá. Vamos ver um exemplo agora, tá? Considere o paralelogramo, representado abaixo, determine as medidas dos 4 ângulos. Então, nós vamos determinar já utilizando a primeira propriedade dos paralelogramos, que seria o quê? Os ângulos opostos são iguais. Então, se são iguais, a gente pode colocar na linguagem matemática uma igualdade, né, uma expressão algébrica aqui, ó, utilizando da seguinte maneira, ó. Esse ângulo não é igual a esse? É, porque são ângulos opostos em um paralelogramo. Então, 2x mais 45 graus é igual a 4x menos 35 graus. Vamos resolver o valor de x? Então, vamos lá, com calma. 4x menos 35, o ângulo U, é igual ao ângulo O, igual o O, que é 2x mais 45. Agora, vamos fazer a nossa equação do primeiro grau? Vamos lá. O 2x está no primeiro membro, eu vou deixá-lo agora, aliás, está no segundo membro, vou deixar para o primeiro membro. Então, vou trocar a operação, d mais vai para a subtração, menos 2x, igual 45, ou 35 mais 35. Aqui eu já posso juntar, né? São termos semelhantes. 4 positivo, 2 negativo, vai ficar 2x. E aqui também são semelhantes, os dois são positivos, eu junto 45 mais 35, vai dar 80, né? Então vai ficar 2x igual a 80. O 2 está multiplicando, eu vou passar para o outro lado, mudando a operação, dividindo, e a gente conclui quanto que vale o x, né? Nesse caso, o x, 80 divididos por 2, vai dar 40 graus. Bom, se o x é 40 graus, nós podemos agora substituir. Olha aqui, ó. O x é 40 graus, então eu posso utilizar, por exemplo, o ângulo O, fazer 2 vezes 40 mais 45. Aí eu tenho o valor do ângulo O. Vamos fazer então? Vamos lá.
Então, o x é 40, o ângulo O vai ficar 2 vezes 40 mais 45. 2 vezes 40 dá 80, né? 80 mais 45, 125 graus. Então, nós achamos já esse ângulo que é 125 graus. Professor, então se a gente achou um ângulo, o outro é oposto, é igual, o outro só pode ser quanto? Isso, a mesmo valor, né? 125 graus. Então, aqui é 125 e aqui embaixo também é 125. Querem ver como que nós vamos chegar no 125? Vamos lá. Vamos fazer aqui o ângulo U aqui. 4 vezes x menos 35. 4 vezes... Quanto que é o x mesmo? A gente encontrou 40. Então, 4 vezes 40, 160. 160 menos 35, pronto, ó, é claro que não foi definido, ângulos opostos são iguais, né? Se você já encontrar um, não precisa nem calcular o outro, mas aqui nós estamos praticando, nós devemos praticar, né? Então, aqui, 125 e 125 graus. Bom, encontramos o valor agora. Quantos ângulos tem o paralelogramo? 4. Nós encontramos já o valor de 2. Um é 125, o outro é 125. Se eu somar os 4 ângulos, quanto que dá mesmo? 360 graus, né? Então, a gente pode concluir o seguinte, vamos concluir com calma? Ó, 360 graus é o total. Se a gente já tira 125, já tira mais 125, o que sobrou é a soma dos 2 ângulos, né? Para dar o total 360. Querem ver como que vai ficar isso? Ó, matematicamente aqui. Vamos lá? Então, os ângulos internos é 360, nós já temos o 125 e já temos 125, correto? Agora, nós sabemos que o ângulo A é igual ao ângulo E. Isso a gente sabe também, né? Por quê? Porque são opostos. Então, vamos subtrair já o que a gente tem. Vamos lá? 360 menos 125 menos 125 vai sobrar 110 graus. Então, esse 110 graus vai ser dividido por 2 ângulos que faltam, correto? Então, 110 divididos por 2 dá quanto? Isso, 55 graus. 55 graus, 55 graus, 125 e 125. Se a gente somar os 4 ângulos, a gente vai ter 360 graus. Vamos ver aqui matematicamente? Vamos lá. Então, nós sabemos que o ângulo A com o ângulo E, somando, vai dar 110, tá? É o que faltou, né? Nós tínhamos 360, a gente tem o 360, tiramos o 125, 125, sobrou 110. Muito bem. Se o A é igual a E, então a gente pode definir que o E e o A são iguais. Então, vamos deixar numa mesma letra? Então, A, mesma incógnita, né? A mais A é 2A. 2A igual a 110. Esse mais aquele é igual a 110. 110 divididos por 2, a gente chega na conclusão que o A e o E têm a mesma medida, que é 55 graus. Então, tirando a prova real, né, depois vocês podem sempre tirar essa prova real, né? Somar todos os ângulos. Se não der 360, é porque eu errei em algum momento, né? Então, a nossa resposta, o ângulo A é 55 graus, o ângulo E é 55 graus, o ângulo O é 125 graus e o ângulo U é 125 graus, somando 360, tá bom? Vamos então para a atividade 1, vocês vão tentar resolver aí, tá bom? Então, o que diz a atividade 1? Considerando um paralelogramo abaixo, determine, letra A, o valor da incógnita x e letra B, os valores dos ângulos A, E, I e O. Então, olha aqui, ó. Eu tenho o paralelogramo, os ângulos opostos são iguais. Então, eu vou fazer na linguagem matemática. Esse ângulo, 6x menos 21 graus, igual a 4x mais 1 grau, correto? Então, vocês vão tentar fazer isso e a gente já retorna, tá bom?
Vamos lá então? Vamos fazer juntos? Quem não conseguiu? E quem conseguiu, vamos ver se acertaram, olha. Então, eu vou fazer aqui, eu vou no primeiro membro colocar os termos da incógnita x, certo? A equação do primeiro grau, 6x menos 4x igual a 1 grau menos mais 21 graus. 6x menos 4x dá 2x igual a 22 graus. O x, o nosso valor do x vai ser 22 graus divididos por 2. Então, x vai ser igual a 11 graus. Encontramos o nosso valor de x. E vocês conseguiram encontrar 11? Então, se não conseguiram, tente agora fazer, porque nós vamos utilizar esse 11, correto? Então, nós resolvemos aqui, o x é 11, né? E agora, com esse 11 graus, né, que é o valor do x, vocês vão tentar fazer a letra B. O que que é a letra B? Os valores dos ângulos A, E, I e O. Não esquecendo que os ângulos opostos são sempre iguais, tá? Então, substituem aí e tentem resolver e a gente já retorna.
Vamos substituir então o valor de x que nós encontramos na letra A. O x vale 11 graus, né? Então, o ângulo A é 6x menos 21, correto? Então, o ângulo A, vou até repetir aqui outra vez, ó. 6 vezes o 11 menos 21 graus. O ângulo A é igual a 6 vezes 11, dá 66 graus, menos 21. Então, o ângulo A vai ser igual a... Quanto que dá 66 menos 21? Isso, vai dar 45 graus. Encontramos o ângulo A. Vamos para o ângulo E. O ângulo E também vai dar quantos graus? 45 graus, porque são opostos, né? Olha aqui, tirando a prova real. E igual a 4 vezes, quanto que é o x? 11, mais 1 grau. O E, o ângulo E, 4 vezes 11, 44, mais 1 grauzinho aqui, né? Vai dar 45 graus. São opostos no paralelogramo, os ângulos são iguais. Bom, então nós temos qual que é a soma dos ângulos internos de um paralelogramo? 360, né? É um quadrilátero. Então, 360. Se eu descontar o 360 menos 45 graus, menos 45 graus, eu vou ter 270 graus. 270 que vai ficar faltando, digamos assim, né? Mas a gente já vai concluir que esses 270 graus em um paralelogramo, eu vou dividir por 2, porque faltam 2 ângulos para a gente encontrar. Eles são opostos e são iguais. Então, 270 graus divididos por 2 vai dar 135 graus cada ângulo. E quais seriam os ângulos? O ângulo I é 135 graus e o ângulo O também é 135 graus. Então, esse resultado é tanto para o ângulo I quanto para o ângulo O. Vamos ver aqui, confirmando, então? Vamos lá? Então, a confirmação nossa. Nós chegamos x igual a 11, fizemos o ângulo A substituindo, né? 6 vezes 11, 66, menos 21, deu 45. No ângulo E, a mesma coisa. 4 vezes 11, 44 mais 1, deu 45. Estamos acertando, né? Bom, 360, menos 45, 270. Esse 270 que restou para nós, porque nós já temos 45 e temos 45, nós vamos dividir em 2 ângulos opostos que são iguais. Então, I mais o O, como o I é igual a O, eu vou deixar em uma única incógnita, lembram? Então, o I mais o I vai dar 2 Is, né? Em ângulo, né? 2i igual a 270, divididos por 2, deu realmente os 135 graus. Então, o i é 135 graus, o O é igual ao i, só pode ser 135 graus, correto? Então, a nossa conclusão final, está aqui o nosso paralelogramo, aonde as medidas, se a gente somar, vai dar 360 graus, certo? Então, somando aqui, 45 mais 45, mais 135 e mais 135, 360 graus. Bom, o que nós vimos então na aula de hoje? Vamos lá? Fazer uma revisão? Nós vimos os elementos de um quadrilátero, né? Então, nós temos os elementos, os lados, os vértices, os ângulos, as diagonais, né? São vários elementos. Se você não lembra de um deles, né, a definição, ou como representar isso no papel, né? Voltem na aula, revisem, tá bom? Cada elemento tem a sua característica. Os tipos de paralelogramos, né? Nós temos vários tipos de paralelogramos. Temos o quadrado, por exemplo, o retângulo, o losango, o paralelogramo, né, propriamente dito, enfim. O que são paralelogramos? Onde nós temos os lados sempre paralelos, tá bom? 2 pares de lados paralelos.
E vimos a primeira propriedade dos paralelogramos. Qual seria essa primeira propriedade? A gente terminou de fazer, né? Que são a questão dos ângulos opostos são congruentes. O que vem a ser congruentes? Quando vocês virem essa palavrinha aí, né, não importa se é nesse assunto ou em outro qualquer. Quer dizer, uma igualdade, né? Mesma medida, por exemplo, tá bom? Então, calculamos também os ângulos internos do paralelogramo, né? E a gente viu que um paralelogramo, por ser um quadrilátero, nós vamos ter dois triângulos. E tendo dois triângulos, sempre é 2 vezes 180, vai dar 360, correto? O que vamos estudar na próxima aula? Nós vamos continuar vendo os quadriláteros, tá bom? Não esqueçam de revisar, de estudar, de marcar, enfim. Ó, tô torcendo por vocês, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima aula.